Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Nossa irmã Sueli vai falar sobre a origem e a natureza dos espíritos. Vamos então fazer o nosso momento de reflexão e fazermos a nossa prece para darmos início então ao nosso encontro de hoje. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez. Pedimos nesse momento o auxílio do alto, dos irmãos da espiritualidade superior, os trabalhadores desta casa que aqui estão há quase um século, prestando esse ensinamento, nos auxiliando na nossa evolução, e que a nossa irmã, que fará uso da palavra, que ela possa ser bem intuída, e o será com certeza, e que nós outros possamos assim aprendermos ao máximo os ensinamentos que nos serão passados. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Boa tarde para todos nós. Dando sequência ao estudo que estamos fazendo já desse início do Livro dos Espíritos, nós estamos entrando num capítulo, assim, como eu sempre falo assim, muito importante, todos são, mas tem alguns que dependem, que são assim pré-requisitos para entendimento da doutrina espírita. Esse é um deles, seguido do perispírito, que está dentro desse capítulo aí, que é o responsável por tudo que acontece, né, na interação do plano espiritual para o plano material. Então vamos entrar nesse assunto aí, que os espíritos revelaram para Kardec, dentro das possibilidades, não deles, mas sim nossas, de compreender essa questão. Então vamos à pergunta 76, que é a primeira que Kardec faz dentro dessa pauta aí, né? Como podemos definir os espíritos? Eles respondem: podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material. E ele coloca uma nota muito importante aqui, dizendo que a palavra espírito é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. A gente tem falado desse início aí do Livro dos Espíritos até agora, nessa questão dos dois princípios que compõem o universo: espírito e matéria. Sendo que o espírito, até agora, no que a gente vem tratando, referia-se ao princípio inteligente. Lá naquele início, é escrito, inclusive, o espírito, nesse caso, com letra minúscula, porque ele abrangia tudo, é aí um substantivo comum. Sendo que agora, com essas observações, nós vamos agora entrar no campo do espírito já como essa força viva do universo, né? São os seres extracorpóreos. É interessante quando essa nota foi colocada por Kardec como seres extracorpóreos, porque, como a gente vai ver, ele não gosta, os espíritos não gostam muito do termo imaterial para os espíritos. Aí as pessoas falam: mas é matéria? Não. Como a gente entende, de jeito nenhum. Mas a gente não conhece nada do que existe aí, né, pelo universo. Então, até agora, a gente veio entendendo o espírito como princípio inteligente que se associa ao princípio material. E os dois, um necessitando do outro, o espírito necessitando da matéria, para que possa interagir, porque o espírito sozinho não pode fazer nada. Aliás, esse só, né? Eu acho que tudo do universo, tudo na criação, um ensinamento para essa questão do egoísmo, né?
de assim, abolir isso aí da nossa vida. O advérbio sozinho, ele também mostra que não é nada. Porque a gente não faz nada só. Né? A gente depende de tantas coisas, de tantos seres, de tantas pessoas. Né? A nossa própria existência. Né? A gente precisou, ao nascer, né, de ajuda para chegar aqui. Precisamos de ajuda, e não só biológica, né, dos pais ali para nos dar o material genético, quanto da ajuda dos espíritos, da permissão de Deus. Então, só a gente não faz nada. Sozinho a gente não é nada, a gente não faz nada. Isso é até uma boa lição para a gente aprender isso, né? E nessa questão aí, o princípio espiritual sozinho não vai fazer nada. Porque ele, para interagir, ele precisa da matéria, mas não pode se unir diretamente a ela, como a gente já viu. Aí existe um corpo, entre aspas, um corpo semimaterial aí, que é chamado de perispírito, que ajuda, que faz a ligação do espírito com a matéria, através de quê? Que a gente já viu até agora? Do princípio vital, que também, né, sem ele não dá. Só que isso é para a interação total do espírito com a matéria. Porque no reino mineral, a gente vai ver, a gente tem visto isso, né? Olha só, quando as pessoas falam assim, mas como que pode? Olha, é do átomo ao arcanjo. Não? O átomo, porque era o que eles conheciam como menor partícula, mas agora a gente já sabe que tem outras. Aí as pessoas ficam assim, mas não sabiam disso naquela época? Os espíritos sim, mas a sociedade não, o mundo não. E tinha certas coisas que Kardec não podia nem falar, né? Porque eu não sei como é que ele não foi queimado na fogueira. Ou pelo menos junto com os livros dele lá no Alto de Fé em Barcelona, quando ele falou que aqueles hominídeos com corpos de macaco, se foram nesses corpos que os primeiros espíritos na Terra, né, não era nem na Terra primitiva, mas na nossa Terra aqui, começaram o seu processo evolutivo, que eles acharam até que eles estavam sendo punidos porque eles estavam encarnando em corpos de animais. Depois, quando a gente chegar mais para frente, a gente vai ver essa questão que Kardec falou desses corpos, né, desses primatas homínis que serviram. Então, não sei nem como é que ele não foi queimado na fogueira quando isso foi lido naquela época. Imagina outras coisas que contrariavam totalmente a ciência, né? Que aquilo que a ciência não tocava, ele poderia trazer. Ainda poderia ser até tido como ficção, sei lá o quê. Mas aquilo que a ciência já sabia, aquilo que já estava, né, praticamente fechado como verdade, vai Kardec com algumas coisas que contrariassem totalmente, era muito complicado e ele foi muito hábil nisso, né? Então é lógico que os espíritos conheciam isso. Tem lá na Gênesis dizendo que os anéis de Saturno são rígidos. Mas tudo porque Camille Flammarion, que foi quem recebeu essas informações, esses conceitos aí de Galileu, que assinou toda essa parte de uranografia, ele também sabia, mas essas coisas não podiam ser colocadas na época, contrariando totalmente o que já se entendia, porque aí era muito complicado, porque a carga de conhecimento novo que estava chegando era muito grande, tanto que ele foi combatido o tempo inteiro até o dia da morte dele, né? Ele foi questionado, foi combatido, e ele sabiamente respondia com um conhecimento, com uma sabedoria que a gente custa até a entender aquilo que ele estava querendo dizer ali. Então, na verdade, lá no reino mineral, já tem ali um início ali, uma manifestaçãozinha do princípio inteligente, porque começou do nada.
Nada que eu digo assim, sem nenhum desenvolvimento. Claro que uma matéria estava lá, né? O fluido cósmico universal, junto com a matéria, unindo-se ao princípio inteligente, né? Ao princípio espiritual, que ainda não era um chamado de princípio inteligente, princípio espiritual aí, fazendo então a evolução do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou pelo átomo, através dele, unindo-se a ele. Então, o princípio espiritual precisava da matéria para também fazer o seu desenvolvimento. E a matéria precisava dele para evoluir, porque a matéria só, olha o só de novo, não evolui. Uma vez eu escutei isso de uma palestrante, que tem nome e tudo, dizendo que a matéria não evoluía. Eu fiquei assim, eu falei, gente, como que pode? Não, primeiro que ela não está errada, ela não pode estar errada. Porque às vezes quando a gente ouve alguma coisa de alguém que a gente sabe que tem conhecimento, é melhor a gente buscar antes de falar que a pessoa está errada. É mais inteligente da nossa parte, né? Antes de falar que a pessoa errou ali, buscar o que ela está dizendo ali e ver o que tem aí de verdade nisso aí. Porque são coisas que, para determinadas pessoas, são muito primárias. E não iria cometer um erro desse tamanho. Né? Mas quando eu escutei isso, me incomodou um pouquinho, que eu falei, gente, primeiro que ela não ia falar isso se não fosse. Porque ela tem um conhecimento, assim, astronômico. Então, palestrante internacional, eu falei, não, mas falar que a matéria não evolui, eu tenho que pensar a respeito disso, tenho que pensar. E depois, ouvindo um outro palestrante, aprendendo com esses que conhecem muito mais que a gente, ele explicou isso, eu achei sensacional, né? Quando ele falou, realmente, a matéria só não evolui, ela precisa do princípio espiritual para evoluir. Né? Eu escutei isso, e lógico, é isso que a gente fala, que se a gente seguisse o que Kardec manda, né? Colocar só um cadinho da razão e da lógica, a gente teria as respostas, a gente teria. É que a gente, às vezes, não quer pensar, não quer ocupar, né, queimar as pestaninhas para isso, mas a gente tem que fazer. Realmente, claro, se o princípio inteligente, que é o princípio que é o princípio espiritual, que caiu, né, no princípio inteligente do universo, se une à matéria e eles vêm se desenvolvendo, então eles estão juntos, quer dizer, lá atrás já tem manifestação desse princípio inteligente aí. Lá atrás, quando ele começa a se unir com a matéria. E ela precisa dele para intelectualizá-la, porque ela só não é nada. Ela não evolui. Quer ver como que ela só não é nada? Que ela precisa desse elemento organizador, né? Dessa força diretriz para ela. O que acontece quando o corpo morre? O corpo morre, o espírito deixa o corpo, que já não tem mais condição de, através do princípio perispirítico, né, que é do seu corpo perispiritual, acionar os filamentos nervosos de um corpo físico, porque ele não os tem mais em ação, porque o princípio vital se esvaiu, e sem o princípio vital, o perispírito não pode unir o espírito a ele, precisa dele. Então, o que acontece? Ele morre. Não é? Ele morre. Então, o perispírito se recolhe, tira todas as informações da mente, do arquivo mental ali, fica nele como se fosse, né, digamos, a nuvenzinha, né, Abel? A nuvem do Google. Você passa para lá, tira do seu aparelho e passa para lá. Se você perder o aparelho, você não vai perder suas fotos, suas conversas, porque está na nuvem. Não me pergunte, que eu não sei o que é isso. A Bel que sabe. Então, mas eu sei que existe isso, porque os meus estão lá, mas eu não sei muito bem como, né? Mas tudo bem, estão guardadinhos. Aí é mais ou menos assim, o corpo morre, a gente não vai perder nada que a alma adquiriu até ali. Porque está no arquivo, fora do corpo. Assim como as nossas fotos, os nossos aqui estão fora do nosso aparelho. Aí está lá, guardadinho, a hora que quiser é só acessar, né, que vai ter.
Então, isso aí, a gente já vai vendo que lá atrás, lá naquele princípio mesmo de tudo, quando os fatores ali, eu escutei essa frase também de um orador, achei interessante a beça, ele falar que lá naquele início, e isso vai ser importante para a gente também hoje, era o princípio espiritual e o princípio material. Quando eles se encontram, que eles se unem para operar o aperfeiçoamento e desenvolvimento deles, 0 de desenvolvimento e 100 de potência. 100% de potência e 0 de desenvolvimento. Então, eles se unem, o espírito, princípio espiritual, para intelectualizar a matéria e a matéria para dar condição a esse princípio espiritual de interagir com ela. E isso, então, ali é o espírito com letra minúscula, né? O princípio inteligente lá presente em tudo. Então, lá no reino mineral, a gente já vai encontrar a presença dele ali, porque ele está intelectualizando a matéria. Claro que de uma maneira totalmente rude, né? Cheia de potencialidade, como foi dito pelo Décio, e 0 ainda de desenvolvimento. E aí tá. Até que chega onde nós estamos agora no nosso assunto aqui, porque esse aí já foram conceitos de reuniões passadas. Princípio vital, inteligência e instinto, né? Que a gente já fez aí em outras reuniões. Bem, continuando então, sendo que vamos tratar aqui dessa força já viva do universo, desse princípio espiritual individualizado há muito, aonde mesmo? Desde o mineral. Né? Ele vem, depois ele vem para o vegetal, vem para o animal, e agora ele está lá no homem. Está despertando, portanto, aqui na nossa reunião hoje, com o espírito sendo essa força inteligente. Já sendo, né? Na 607... a gente vai lembrar que ele não era ainda. Então, a gente já até falou sobre isso. Olha só. Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. Está lá no item 190. Onde cumpre, então, o espírito essa primeira fase? Quer dizer, antes de sermos nós, como espíritos já, né? Aí olha o que eles respondem. Numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Então, lá atrás já tinha. Né? Lá atrás já tinha essa manifestação dessa inteligência rudemente manifestada, evidentemente. Está lá na 607 e depois a gente vai passar por ela novamente. Só para a gente lembrar, né, fazer aí uma recapitulação do que a gente já falou. Aí na A, Kardec continua perguntando, ó, parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, inferiores, hein? Ó, nem os animais. Né? Porque eles têm uma inteligência inferior a nós, mas eles não estão no reino da inferioridade. Isso é lá atrás, é muito antes deles, porque ali o princípio espiritual nesse reino já está individualizado há tempo. Né? Há tempo. Então, há milênios. Então, não é nem ali no reino animal, não. Seres inferiores da criação. Aí, vamos lembrar que começou lá na ameba, né? Tá lá. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida como dissemos. Lá atrás. Então, quando se fala assim, fomos criados simples e ignorantes, não vamos confundir com puros e ignorantes. Não. Puros e ignorantes, lá naquele princípio mesmo, lá quando tudo começou. Né? 0 de desenvolvimento e 100
de potencialidade. Aqui, quando Deus criou o espírito humano, ele não disse, os espíritos não disseram puro e ignorantes, e sim simples e ignorantes. Entre pureza e simplicidade tem aí, ó, um caminho milenar. Então, nós fomos criados simples e ignorantes, mas não puros e ignorantes. Puros, sem nenhum desenvolvimento. E ignorantes, com muitas potencialidades, mas sem nenhum conhecimento. Aí, quando ele criou o espírito e colocou lá, criou o espírito, a gente vai passar pela questão, simples e ignorante. Simples não é sinônimo de puro. Puro é zero de desenvolvimento. Simples, não. Tem algum desenvolvimento. E o que prova isso, isso aí, ó. Isso aqui que prova. Aqui, é nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Então, ele vai adquirindo conhecimento através do tempo, desde que ele se uniu à matéria lá atrás. Então, ele não chega, simplesmente, nós não chegamos a ser criados pelo Criador, assim, vou criar o espírito humano agora. Não, isso ele já vem sendo, já vem evoluindo desde que tudo lá atrás começou. Então, nós não somos zero de desenvolvimento mais. Nós somos ignorantes da sabedoria superior. Somos simples e ignorantes. Fomos criados dessa maneira, mas não partindo do zero, como se fôssemos uma folha em branco, porque já viemos todo esse tempo fazendo todo um trabalho de desenvolvimento. Então, como eu disse, o que prova quando o corpo morre e o espírito se destaca dele aí, né, se descola dele aí, o que acontece com o corpo? Rapidamente ele se decompõe, vai apodrecendo. Por quê? Por que não acontecia antes? Porque tinha uma diretriz ali, tinha uma força agregando aquilo tudo ali, tirando a matéria do caos, porque realmente só ela é um caos. A matéria só não é nada. Ela é desorganizada, caótica. Agora, havendo aí a intervenção do princípio espiritual, que é essa força diretriz, manifestada e mais exteriorizada no perispírito, que nós vamos estudar depois, né, no decorrer desse estudo, para as próximas semanas, a gente vai ver que realmente ali está o registro. Então, desde o início, havendo, portanto, o princípio espiritual unindo-se à matéria, ele também diretamente, ele não pode se unir à matéria, precisa de um elemento de ligação. Então, desde o início, esse aglomerado fluídico já existe entre o espírito e a matéria. Depois, a matéria atraiu o princípio vital, tornando essa matéria orgânica, evoluindo mais ainda um ser. Então, a matéria só, ela não evolui, que ela precisa do princípio para fazer esse trabalho com ela. E o espírito só também não, porque não tem a matéria para interagir. Por que a gente precisa de reencarnar? Dá até uma canseira, né? Vocês vão ver no decorrer disso aqui, a gente fica pensando, nossa, mas infinito? O que é isso? Eu não tenho fim, né? É como dizer, às vezes, para alguém que está com uma doença que doa muito, né? Que gere muita dor. E o médico vira para ela e fala assim, olha, meu amigo, isso não tem cura. E a dor não vai diminuir. Ela é infinita. O cara se desespera, né? Ele se desespera. Porque infinito não vai ter fim. Não, nós não vamos ter fim. Nós vamos ficar nesse vai e vem, vai e vem. Ah, mas
não adianta reclamar, não tem jeito. Independentemente da nossa vontade, a gente vai e volta. Hein? Queimar no fogo do inferno. Pior, minha filha, que nem isso você ia querer. Você sabe por quê? Porque o espírito, ele é isso. Ele não vai ser destruído pelo fogo também. Então não adianta. Olha, não há destruição no universo, nem o buraco negro destrói nada. Ele transforma e a criaturinha, entre aspas, a matéria é expelida dele com a sua própria identidade. Então não adianta brigar com Deus. Ainda que a gente queira brigar um pouquinho com Deus, porque a gente podia pensar assim, poxa, Deus podia ter me perguntado se eu queria ser criado, né? Mas a gente não existia, como é que ele ia perguntar, né? Então não adianta discutir com Deus. E saber o que ele tinha em mente quando criou o universo, nós também não vamos saber. Porque essa também era a dúvida de Einstein. Bem mais inteligente que nós e não soube. Então a gente também não vai. Quem sabe, quando a gente estiver face a face com Deus. E será que a gente vai estar face a face com Deus? O que será isso? Face a face. Estar face a face com Deus. É chegar num momento evolutivo da nossa existência e olhar para Deus. O que é Deus? Não é alguém material. Não vai estar lá com uma túnicazinha branca, com uma barba longa, que a gente possa fazer um carinhozinho, né? Então, estar face a face com Deus é entendê-lo na sua criação. Até lá, amigos, vamos caminhar e não vamos pensar porque somos infinitos e, ó, isso dá uma dor danada. Então, vamos ficar aqui. Então, parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres interiores da criação? Não temos dúvida. Foi. É a lei do progresso, né? É, de certa maneira, um trabalho preparatório como o da germinação. Em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Olha aí. Tá vendo? Ele não foi... Nós não fomos criados assim, Deus manipulou o fluido cósmico e criou o espírito humano. Não. Vem desde lá, daquele iniciozinho lá da ligação do princípio espiritual com o material, que são os dois elementos que constituem o universo. É então que começa para ele o período da humanidade. E com este, a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal, e a responsabilidade dos seus atos. Então, agora, não adianta mais reclamar, porque não estamos mais sendo guiados pelos instintos. Né? Como o animal não erra por conta disso. Né? O animal não erra porque ele é guiado pelos instintos, mas nós não. Agora a gente continua tendo instinto, mas agora nós somos guiados por nós mesmos, pelo desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa razão. E como a gente passa por aquele período ainda de aprendizado e de erro, né, que a gente aprende através do erro, então a gente precisa de ter o instinto para suprir as necessidades da razão e até mesmo as suas falhas. Ainda nessa explicação, está lá na 609, só para a gente ir lembrando, por isso é que o Livro dos Espíritos ele é todo interligado. Às vezes a gente está lá na 17, na 18, precisando de uma questão lá da 609. Então, olha lá. O espírito, tendo entrado no período de humanidade, conserva os traços. Fiz uma paradinha porque tem mais coisa, mas para não crescer muito aqui. Conserva os traços do estado em que se encontrava no período que se poderia chamar anti-humano. Quer dizer, dá para lembrar de alguma coisa, né? Daquele período anti-humano? Eles respondem, isso depende da distância que separa os dois períodos. E, botei bem destacado, do progresso realizado. Então, até ali, ele fez progresso. Por isso, esse simples não quer dizer uma folha em branco destituído de todo o desenvolvimento. Está escrito aqui por eles, não sou eu que falo isso.
Quando eu passei por isso aqui, ontem à noite, já era bem tarde, eu precisava dormir. Que de que dorme? Porque aí eu começo a ficar pensando, como que eu já li isso aqui trocentas vezes e não prestei atenção nisso aqui? Não prestei. Confesso para vocês que não. Eu não sei quantas vezes eu já li esta questão aí. Pelo menos há 30 anos eu leio. Porque tem mais de 30 que eu estou aqui. Né? Pelo menos há 30 anos eu leio isso aí. Parece que eu nunca vi essa frase aí. Isso depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Porque até então eu não tinha prestado atenção nisso. Olha só como que isso abre, assim, tá, uma claridade enorme nessa questão da origem do espírito, do seu desenvolvimento, do seu progresso. Quer dizer, eu até então, eu achava assim, acho que eu e muita gente, que eu ouço várias palestras, né? Que ali, que realmente o princípio veio sendo trabalhado ali, passando pelos reinos, e quando Deus criou o espírito humano, que somos nós, Ele criou o espírito simples e ignorante. Quando falava em simples e ignorante, ali que começou a vir na minha cabeça, simples e ignorante, com progresso realizado, aí realmente eu lembrei da frase do outro orador, puro e ignorante. Puro não é o mesmo que simples. Por isso que a gente precisa de entender a significação da palavra, né? Então o espírito já tem progresso realizado. E aonde está tudo isso? Onde que fica isso? Aonde que fica o progresso que eu realizo? No espírito? Bom, o espírito, a gente vai ver aqui que ele é uma chama. Né? Pode chamar de energia, erradamente muitos oradores chamam que o espírito é uma energia pura. Energia é matéria. É propriedade da matéria. Espírito não é energia. Ele não é energia. A energia é uma propriedade da matéria. Energia tem nada a ver com o espírito. Então, o espírito é uma chama. Lá, na chama, como que a gente poderia compreender? Aí é que entra a função fundamental do perispírito. Daquele aglomerado fluídico que reveste o espírito, que mostra a sua individualidade, é lá que estão armazenados todos os conhecimentos. E quanto mais o espírito evolui, mais o perispírito evolui junto. Né? Então é como se tivéssemos ali núcleos. Aliás, até esse termo núcleos e em potenciação, Jorge Andréa usa muito. Núcleos em potenciação da alma, que provavelmente estão localizados no perispírito, onde ele guarda todas as aquisições, todo o conhecimento até ali, todo o progresso realizado pela alma. E que isso vai, logicamente, dando oportunidade que a evolução continue, que ele aprenda cada vez mais, que deu a ele esse progresso realizado nos reinos, né, nos estágios da vida inferior ali, o conhecimento necessário para que se tornasse através da manipulação do Criador, que a gente também não consegue entender quando foi, em espírito humano. Durante algumas gerações, ele pode observar um reflexo. Olha só, essa questão, quando eu falei, meu Deus, onde que eu estava quando eu li essa questão 609? Eu dormi, cochilei, estava em transe, sei lá onde, só podia ser em períodos inferiores, né? Porque se eu tivesse nos períodos superiores, eu ia saber. Parece que eu nunca li essa questão na minha vida. É por isso que a gente fala, gente, o espírito, a doutrina, o livro dos espíritos em particular,
é uma obra de arte, é inesgotável. A gente lê 200 vezes e passa por aquilo ali, parece que nunca leu aquilo na vida. É uma obra inesgotável. Aí, eu me apaixono cada vez mais, né? Sendo que agora não é mais paixão. Paixão é muito pouco, é muito pequeno, paixão acaba. É amor de verdade. É amor incondicional. Né? Que essas coisas vão me fazendo sentir pelo Espiritismo. Um amor incondicional. Porque quando eu li isso aqui, eu falei, Jesus, onde eu estava? Né? Nesse tempo todo que eu não conseguia enxergar nada desse conhecimento aí. Né? Então, olha só que coisa mais maravilhosa. Durante algumas gerações, ele pode conservar um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo. Porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Essa aqui, a resposta é enorme. Ela é grande. Aí abre o entendimento, né? Eu fico aí, eu já tinha, aí associei isso aqui ao que eu já tinha lido há muito tempo. Vou chegar em casa e pegar para ler de novo, porque eu só lembro. Mas como não é, né, tá dentro do nosso assunto, mas não precisa ser para hoje, por isso que eu não vou nem saber contar direito. Ansiosa por chegar em casa e já pegar lá o livrinho de Gabriel Delany, Evolução Anímica, porque eu li lá há muito tempo. E eu estou com ele lá, porque eu botei fragmento, né, de outras partes dele aqui no nosso estudo. Uma coisa que achei muito interessante. Uma experiência que eles fizeram com cavalos. Eles puseram, e não foi só uma, não, foram várias, porque essas experiências, todas para elas serem consideradas científicas, elas têm que, todo mundo que fizer tem que ter o mesmo resultado. Foi assim que Kardec copilou e deu veracidade realmente a tudo que ele recebia. Quando vinha de vários lugares, a mesma resposta, com diferenciações linguísticas, que isso aí para ele era mole, né? Então, essas experiências não foram só uma pessoa, foram várias pessoas que fizeram, né? Pegaram feno, forração de feno, que já tinha sido usado em jaulas de felinos, e puseram em em baias de cavalos. Quando os cavalos sentiram o cheiro daquela palha que estava ali, não era nem feno para comer, né? Era palha para forração mesmo, eles ficaram assim assustados, horrorizados e querendo uma porta para sair, sentindo o cheiro daquela palha. Ora, esses cavalos nunca viram um felino, eles nunca viram leões nem tigres, de onde a palha veio. Por que esse espanto? A resposta real eu vou trazer depois, porque eu não lembro de tudo. Tem um tempão que eu li isso. Mas eu vou ler hoje mesmo e vou trazer ideia. Mas eu me lembro mais ou menos dessa história assim. E isso faz sentido. Faz sentido aqui, ó. Reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo. Quer dizer, o corpo dos cavalos, não, a carne dos cavalos de jeito nenhum. Como o nosso corpo não tem nada a ver com o corpo que a gente teve na outra vida, na outra encarnação. Pode acontecer de uma marca ou outra se fazer presente no atual corpo, mas não é pelo corpo que isso acontece. É pela impressão que o fenômeno causou ao perispírito e ele trouxe, então, aquela marca. Muitas pessoas têm uma marca bem significativa e não sabem de onde veio, alguns lembram, né? Há pouco tempo teve aí uma criança que trazia uma marca na cabeça, tinha umas dorezinhas de cabeça e depois ela começou a lembrar que ela foi um policial em outra vida e morreu com um tiro na cabeça. E a marca era bonitinha, assim, de entrada de uma bala. Mas isso é outra história, né? Existe isso. Mas o corpo em si,
Material genético ali pode trazer, mas a matéria toda que se desenvolveu, não. Então, há uma identidade em algum momento que aquele princípio espiritual, aí é que entra, se a gente admitir o princípio espiritual nos animais, e tem que admitir, porque senão nega tudo para trás. Né? Porque se o espírito se uniu, o princípio espiritual se uniu à matéria lá no início, ele não pode agir diretamente como o espírito que somos, não age diretamente com o nosso corpo, precisa do perispírito, esse elemento semimaterial, porque eles não têm muita identidade ali. É muito essenciado o espírito e a matéria é muito materializada. Então, admitindo-se esse princípio espiritual aí, que não é um perispírito, mas é um duplo, é um princípio que une aquele princípio, aquela alma animal para aquele corpo dele, tem um elo aí para fazer esse contato, ali estão armazenados todos esses conhecimentos, tudo que é o desenvolvimento que ele já passou. Aquele princípio ali. E em algum momento da sua evolução, de todo o tempo que ele vem sendo elaborado, ele deve ter passado por situações difíceis na selva, seja onde for, na presença dos felinos. E aquilo está gravado na sua organização, que ele nem conhece, ele é um animal ainda guiado por instintos, mas ele se apavorou. E isso não foi uma experiência isolada, foram várias experiências. Aí vem até para a gente isso, depois eu fiquei também pensando que eu também me lembro de ter lido isso nessa época. Eu vou rever, né? Como estou falando coisas que não deu tempo. Esse pavor que normalmente as pessoas têm de aracnídeos, de répteis, né? Tem gente que a pobrezinha da lagartixa, que eu tenho uma na minha casa, que mora lá no meu quarto, que é minha companheirinha, que eu adoro lá, que ela tira os mosquitinhos todos. Tem pessoas que não podem ver, passam mal. A minha nora falou, não, neste quarto aí, você me desculpa, sogra, mas eu não durmo, não. Eu falei, não vai mesmo, esse quarto é o meu. Ela mora aqui comigo. Você vai dormir no outro lá. Lá não tem, não? Falei, eu acho que não. Claro que tem. Todo lugar tem. E elas são lindinhas. As pessoas têm pavor. Por quê? A bichinha corre da gente. Ela tem pavor da gente. Ela tem medo. Ela sai voada, ela não se aproxima. Só se ela cair em cima da gente por um acidente. Pois é, ela falou, se cair em cima de mim, eu acho que eu morro. Eu falei, mas o que a pobre te fez? O que ela fez para você? Não sei, me dá um desespero. E aí as pessoas veem no mundo animal, né? Um Animal Planet, aquelas pessoas que têm dentro de casa as pitons, né? E os lagartos, eles são lindíssimos, né? E são de estimação. Aí a pessoa vê, quase morre. Por que será? Nunca passou por essa experiência. Nunca foi atacado por um deles. Porque eles não atacam a gente. A não ser o dragão de Komodo, lá nas nossas encarnações passadas. Aí aonde isso está gravado? Aonde esse pavor, igualzinho o cavalo lá, cheirando a palha da jaula dos leões? No arquivo. Resultado de quando passamos por essas experiências que a gente não era nada ainda, era muito pouco, né? Mas o nosso princípio, que nós somos hoje como espírito, nós somos espíritos, que vem sendo individualizado pouco a pouco, tá aí, né? E a gente pode, assim, ter reflexo disso? Pode, sem dúvida. Não tem outra explicação, eles não fazem nada para a gente. E a gente tem pavor do bicho, pode nem olhar. Né? Nunca passou por experiência e não pode chegar nem perto. Claro que são arquivos, né, que estão ali, reflexos de experiências passadas em épocas que nem espíritos ainda éramos. Mas o princípio, nosso material, nossa matéria-prima passou por lá. E está aí, ó, do progresso realizado. A gente vinha tendo contato com tudo e vai aprendendo muita coisa que fica registrado ali. Então, quando eu li essa questão aqui, eu falei assim, olha, abriu realmente aí uma porta bacana aí para o meu entendimento, porque a gente se mete besta, a gente vem aqui falar.
Mas a gente tem muita dúvida. Quem disser que conhece doutrina espírita e não tem dúvida, não conhece nada. Né? Porque conhecer doutrina espírita e dizer que não tem dúvida, não entendeu, foi nada. Né? Graças a Deus que eu tenho bilhões de dúvidas. Que isso vai me fazendo cada dia buscar mais essas respostas. Ainda mais quando acontece um negócio desse de eu achar que eu nunca li isso aqui, isso aí me dá um incentivo enorme para estar lá, ó. Nem dá vontade de comer, nem de dormir. É só ler ali para encontrar essas bonitinhas, né? Respostas. Então vamos lá, ó. Os espíritos foram criados por Deus, submetidos à sua vontade. Porque nada acontece sem a permissão de Deus, né? Deus é eterno. Outro problema. Jesus Cristo, como entender isso? Como entender algo que não teve princípio nem vai ter fim? Já é difícil entender a gente que não vai ter fim, mas a gente teve princípio, foi criado por Ele. É difícil de entender isso, mas não vamos buscar entendimento com isso, a gente não vai conseguir. A gente vai ficar queimando ali, ó, os neurônios, e eles vão morrer e a gente não vai entender. Então, deixa para lá. Deus é eterno. O que é eterno? Não teve início e não terá fim. Então, os espíritos foram criados por Ele. Por essa, quem é Ele? Inteligência superior, né? Está lá, primeira questão do livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Basta isso. Quando a gente estiver face a face com ele, a gente vai entender muito mais. Mas até lá, vamos viver nossos milênios. Bilênios, trilênios, sei lá quantos. Deus existe de toda a eternidade. Mas quando e como ele criou, não o sabemos. Realmente. Ele é eterno. Não teve início nem tem fim. Quando ele cria, ele cria. Como a gente vai saber, né? Tivemos princípio, mas não teremos fim. Aí dá aquele desânimo, a gente fala assim, eu vou desencarnar, eu vou voltar para a Terra, ou para outro plano, vou desencarnar, vou voltar de novo, vou ficar nisso toda a vida. Eu falei, bom, não sei se a gente vai ficar nisso eternamente, né? No livro de Gabriel Garcia, que eu aconselho a leitura, porque é maravilhoso, O Amor no Tempo do Cólera. Não sei se alguém já leu. Eu já li 3 vezes. A temática é um amor que ele não conseguiu ter, né? Mas ele, no fim da vida dele, ele reencontra com ela. Já estão bem idosos os dois, né? Aí, como era no tempo do cólera, os navios não tinham permissão para atracar, por causa da doença e tudo, né? Então, ele era dono daquela frota, ele estava com ela no navio, e aí ele não queria perder aquela oportunidade de uma vida inteira, que ele sonhou com aquele momento a vida inteira dele. Anos e anos e anos, 53 anos parece passado. E eles se reencontraram, ela ficou viúva, eles se reencontraram. E aí ele não podia deixar aquela oportunidade, que para ele ia ficar, aquilo ali poderia durar para sempre, né? Aquele momento deles ali. Então ele pede ao capitão do navio para hastear a bandeira do cólera. Aí ele não aportava, né? Ele não precisava parar, ele ficava indo e voltando. Indo e voltando. Aí ela falou assim para ele, quanto tempo nós vamos ficar assim? Aí ele responde para ela, a vida toda. A vida toda. Esse diálogo dele com ela ali, para mim, valeu o livro inteiro. É lindo esse livro, é uma história de amor belíssima, né? Belíssima. Aí, eu não vou dizer a vida toda, porque é pouco para nós aqui. Mas nós vamos ficar para a eternidade, indo e voltando, indo e voltando. Dá uma canseira, não dá? Mas olha só, para melhorar isso para a gente e não piorar a situação, os espíritos vai ter um momento que eles não vão precisar mais de reencarnar, quando tiver evoluído. Então, se a gente acha que está muito cansado, é melhor acelerar.
porque acelerando a gente vai queimando etapas reencarnatórias e vai se aproximando mais de estar face a face com Deus, quer dizer, face a face com a obra da criação e entender o que Deus tinha em mente quando criou o universo. E aí a gente vai diminuindo o número de encarnações, né? Quer dizer, sempre tem uma saída boa, né? Sempre tem. Em se tratando de criação de Deus, é sempre o melhor para nós, né? Então tivemos princípio, mas não teremos fim. Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, ninguém o sabe. Isso é um mistério. Os espíritos, então, o que a gente entendeu disso tudo até agora? Eu faço questão de ficar voltando, porque eu sei que isso não é muito simples. E a gente vai aprendendo pela repetição, por ouvir mais, por ler quase a mesma coisa o tempo todo, né? Então, olha só. Então, os espíritos são individualizações do princípio inteligente. Nós somos individualização do princípio inteligente. O momento dessa individualização também é questionável. Kardec não abordou muito isso. Mas vamos estudando que a gente vai entender. Eu não estou falando aqui, não. Eu vou estudando que eu quero entender. Os corpos são individualizações do princípio material. Tudo bem. A criação dos espíritos é permanente. A época e a maneira dessa formação é que desconhecemos. Deus jamais deixou de criar, cria incessantemente. Esse momento é que a gente não sabe. Na 115 é que tem a tal pergunta do simples e ignorante, né? Então, olha só. Uns espíritos foram criados bons e outros maus. E eles dizem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ou seja, sem conhecimento. Ah, então isso está errado? Não está não, está certinho. Por quê? Lá, como princípio espiritual, a gente não tinha conhecimento. A gente tinha informação. É diferente de conhecimento. Porque é através da informação que o princípio espiritual intelectualiza a matéria. Mas não é um conhecimento. E quando somos guiados somente por instintos, até o reino animal, da inteligência inferior, não é o reino inferior, é da inteligência inferior. Por que inteligência inferior? Porque os animais não têm pensamento contínuo. Eles não têm pensamento contínuo, eles pensam. Eles pensam só para sobrevivência deles, para arquitetar, raciocinam um plano para pegar uma presa. Mas é um instinto só, não é com conhecimento. Aí que sim, olha só. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, está escrito isso lá, sem conhecimento, não colocou mais nada. Não disse sem desenvolvimento. Ele não falou isso aqui, sem desenvolvimento. Ele falou sem conhecimento, os espíritos falaram sem conhecimento. Por quê? Porque só o espírito humano tem conhecimento de causa. Isso que faz a diferença do reino animal, da inteligência inferior. Eles pensam, eles raciocinam, eles arquitetam coisas para poder pegar uma presa, mas é raciocínio fragmentado, é inteligência, eles não têm um pensamento contínuo. Não tem. Eles param, ficam olhando para o nada, não estão pensando em nada. É assim. Então, é o que faz a diferença. Nós temos conhecimento de causa. Mas fomos criados, simples e ignorantes. Então, simples não quer dizer puro, sem desenvolvimento nenhum. Zero de desenvolvimento era lá no início. E 100 de potencialidade, como diz o Décio, né? Que essa frase é dele, não é minha. Mas, na fase como espíritos que somos, a gente já tem desenvolvimento. Não somos puros disso. A gente tem algum desenvolvimento, isso está no nosso arquivo mental. Mas conhecimento de causa, não. É isso que a gente adquire quando Deus entrega para nós a sua marca.
a marca do Criador, que é o raciocínio sem limite, inteligência sem limite e potencialidade muito grande de desenvolvimento, mas por nossa conta, tendo um instinto que não vai desaparecer, porque vai suprir as deficiências da inteligência, né? Então, os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Tá vendo? Quem não tem livre-arbítrio, arbítrio, lá no reino animal, não tem provação. A provação e as expiações, as provações e expiações, é por consequência de erro e necessidade de aprendizado. Se eu faço uma coisa e não deu certo, eu errei ali, eu não vou fazer mais, ou pelo menos não deveríamos, né? Porque a gente entendeu que aquilo ali não foi legal. Então, esse conhecimento é que a gente adquire no momento que nós somos criados por Deus como espíritos, né, humanos. É certo dizer que os espíritos são imateriais? Como podemos definir uma coisa quando não dispomos de termos de comparação e usamos uma linguagem suficiente? Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada para a qual não dispõe de analogia e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Então, olha só, aqui, Herculano faz no livro dele uma observação que aqui eles estão falando do espírito unido ao perispírito, não é aquela chama, né, que é a essência do espírito. Não, é o espírito já com o seu corpo, né, com o seu aglomerado fluídico. Então, não é que ele seja material. O perispírito tem matéria. Tem matéria do plano em que ele foi criado. Né? Ele tem a matéria quintessenciada, é o quinto estado da matéria. A gente vai até o quarto, plasma, e depois o quinto, eles que sabem, a gente já nem sabe mais, né? Então, os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos. É o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, tá vendo? Não é imaterial, incorpóreos, não tem corpo, né? Tem um aglomerado fluídico, mas não é um corpo. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, eles dizem. Ele preexiste e sobrevive a tudo. Então, isso aqui é uma cópia do mundo espiritual. Quando se fala em mundo, eu prefiro, no lugar de mundo, colocar a palavra dimensão. Eu acho mais interessante. Porque aqui, por exemplo, nós temos as duas. Os dois mundos estão interagindo aqui. Não estou vendo espíritos, porque não vejo espíritos. Mas estão sentados juntos deles. Por que eu sei isso? Porque Kardec diz que o mundo espiritual e o mundo material, eles interagem todo o tempo, né? Então, nunca estamos sozinhos. Sempre estamos acompanhados. Bem acompanhados se a sintonia for boa e mal acompanhados se a sintonia for ruim. Mas com companhia a gente sempre está. Aí a gente lembra, todo mundo já deve, só para encerrar nosso papo, na questão de Platão. Lembra a Caverna de Platão? A gente vai ler rapidinho aqui, só para encerrar, né? Olha, Platão acredita. Por que acredita? Porque acredita, ele não morreu, ele é vivo, ele é imortal, né? Platão acredita que por detrás do nosso mundo, chamado mundo dos sentidos, existe uma realidade abstrata, chamada de mundo das ideias, onde tudo é perfeito e eterno. Nós só podemos chegar a este mundo onde se encontra o verdadeiro conhecimento por meio da razão. O que é o mundo das ideias é a dimensão espiritual, que Platão falava. Né? É o mundo das ideias, onde tudo é formado pela ideia, pelo pensamento. Né? E aqui é mais grosseiro. Aí a gente reporta para a Caverna de Platão, que ele fala decorrente a isso, olha só. Numa caverna vivem seres humanos. Ali nasceram, dali nunca saem. Estão acorrentados em tal disposição que só podem observar o que está à sua frente. Por trás deles arde uma fogueira.
A luz do fogo projeta sombras na parede. É tudo o que vem. Seu mundo é feito de sombras. Então, o que é a caverna? É a dimensão material. Uma das interpretações dessa metáfora, porque tem várias, mas a gente interpreta, né, como sendo o mundo material. É um mundo de ilusão. Isso tudo aqui é ilusão. Nada disso vai permanecer. Né? E a gente sabe que nem o corpo permanece. Né? Então, e aqueles que estão acorrentados na caverna somos nós nos mundos materiais. Quando a gente se liberta, há duas formas que a gente pode se libertar dessa caverna. Uma delas é a morte, e isso não nos interessa no momento, porque ninguém quer ir. Alguém quer ir? Não. Nem que seja para entender Deus, para estar face a face com Ele? Não. Porque a gente sabe que a gente precisa disso aqui para poder estar face a face com Ele. Disso aqui o quê? Do conhecimento, que pode ser aqui ou em qualquer filosofia, porque nenhuma encerra a verdade sozinha. Só não existe. Então, ou a gente morre e isso ninguém quer, ou então a gente evolui. A gente adquire conhecimento para a gente ir se libertando dessa caverna ainda nela. Porque o fato de estarmos nela não significa que precisemos estar acorrentados. Podemos estar livres das correntes, mas ainda nela adquirindo novos conhecimentos. Alguém desenvolve a sensibilidade, supera a ignorância, conquista o saber e deixa a caverna. Num primeiro momento, deslumbra-se com a luz solar, a visão gloriosa da natureza. Lamenta o tempo perdido, o comprometimento com as sombras, decide ajudar o companheiro com a sua experiência. Não é bem recebido, não acreditam nele, julgam que está delirando e hostilizam-no. É o que acontece quando às vezes a gente fala sobre reencarnação, as pessoas estão malucas, tem que ser internada no hospício. Vai lá, toma choque. Porque isso é a coisa. Né? Então, é isso, é o mundo das ideias, que é a dimensão dos espíritos. Para encerrar, está lá 86, o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes e não obstante, isso aqui é importantíssimo, a sua correlação é incessante porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então, esse quadrinho que vem aí, aconselho você chegar em casa, pegar o livrinho e começar a ler isso aí. Olha só, os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço. Olha o que eles respondem. Os espíritos estão por toda parte. Povoam ao infinito, os espaços infinitos. Aí, por isso botei em vermelho, há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós sem saberdes. Se a sintonia for ruim, vão nos levar para o buraco. E se a sintonia for boa, vão nos levar para o céu. Porque os espíritos são uma das forças da natureza. E os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditas aos menos avançados. Então, leem essa aí, porque é importante demais essa questão, por conta disso que está aí. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem a gente saber. Né? Por isso é que acontece aqueles problemas que a gente vê, obsessões, por quê? Isso vem a respaldar o que eu venho sempre falando para aqui. Nunca temos como evitar a influenciação dos espíritos. Temos como evitar a obsessão. Se eles estão nos influenciando de forma negativa, a gente corta essa influência, eles vão para outro canto, né? E se forem bons, a gente vai querê-los junto de nós. Então, que a gente avalie isso e esteja sempre certo, que nunca estamos sozinhos. Precisamos estar com a sintonia elevada para não sermos incomodados e prejudicados pelos inferiores. Muita paz para todos.